aplicar estratégias de storytelling e conteúdo com o objetivo de aumentar as vendas e a conversão? Você sabe essa resposta? Como criar formas de amplificar a mensagem e otimizar investimentos através dessa narrativa de comunicação 360 graus? Sabe essa também? Para falar sobre como usar storytelling e conteúdo no e-commerce para aumentar as vendas, a gente convida ela, que é publicitária administradora, com mais de 10 anos de experiência em e-commerce, com foco no segmento de moda. Em 2010, fundou a própria loja online. De 2014 a 2020, a ajudou a construir e consolidar a operação de e-commerce da Arezzo & Co. E, recentemente, assumiu o desafio de internalizar as lojas online B2B e B2C das marcas da Grendene. Eu convido Carolina Galvão, gerente da Digital Commerce da Grendene. Carolina, tudo bem? Bem-vinda. Tudo bom, obrigada. A palavra é sua. Perfeito. Bom, quero agradecer o convite, muito feliz de estar aqui. Depois de tantas vezes estar assistindo aos conteúdos do E-Commerce Brasil, fico muito feliz de poder contribuir um pouco e contar um pouquinho da minha história, da minha experiência. Então, sobre storytelling e conteúdo como ferramenta para aumento de vendas e conversão. É um assunto que me fascina desde que eu entrei nesse universo do e-commerce. Contando rapidamente, como já foi falado, né, da minha história. Então, eu sou graduada em publicidade na SPM, comecei a minha carreira no grupo RBS, na área de planejamento comercial, depois me aventurei um pouco como atendimento em agências de publicidade aqui em Porto Alegre. Em 2010, então, eu lancei o Estilo Exclusivo, foi numa época, na verdade, em 2009, foi quando eu e o e-commerce demos match. Então, eu comecei a me interessar muito por isso, baseado na moda. Então, eu acho que as redes sociais, elas estavam entrando muito forte na vida das pessoas e as pessoas estavam começando muito a usar a moda como forma de autoexpressão. Então, isso me fez começar a olhar muito para o que existia online e conhecer um pouco mais os mercados da Europa e dos Estados Unidos, onde estava muito forte o e-commerce de moda lá e eles estavam começando a trazer muitas coisas diferentes que estavam ajudando nessa afirmação das pessoas através da moda. E aí, nesse momento, eu entendi que era com isso que eu queria trabalhar. Então, eu estava me formando na faculdade, resolvi fazer um TCC sobre e-commerce e comportamento de compra. As pessoas na época perguntavam, mas como assim moda? Não tem como experimentar sapato ou roupa, vestuário, enfim. Então, elas queriam, me instigavam, né, a entender quais eram as motivações. E foi incrível, assim, foi um estudo muito rico, porque na época, assim, existia muito pouca gente comprando online no Brasil. O que mais existia de moda eram os clubes de desconto. Então, na época, Brands Club e Coquelux e o Privalia, que ainda existe aí muito forte, né, um dos grandes players de moda do mercado e do Brasil e do mundo. E eu cheguei a entrar em comunidades do Orkut para procurar essas pessoas e entrevistá-las e entender quais eram as motivações. E quando eu terminei esse estudo, terminei o TCC, eu vi um conteúdo extremamente rico e eu olhava para o mercado e via que ele estava engatinhando, né? Ele era um bebezinho começando aqui no Brasil. E aí o que eu acabei tomando essa decisão com um monte de informação que eu tinha, que eu lançaria o meu próprio site multimarca de moda. Eu vinha do grupo RBS, né? De um grupo multimídia offline, então eu precisava me verticalizar no universo da tecnologia. Então eu comecei a trabalhar numa pequena empresa de tecnologia. E lá eu consegui conhecer mais sobre tecnologia e também, paralelamente, comecei a criar essa plataforma, esse site. Foram quase 4 anos e os grandes pilares desse site era uma personalização da oferta, uma grande curadoria de produtos diferentes, então, tanto do Brasil quanto da América Latina, e muito focado em trazer uma experiência diferente, onde lá os produtos eram fotografados, colocados de qualquer forma. Eu comecei a entregar o produto através de conteúdo de moda, seja através de editoriais. As pessoas, elas entravam muito para se inspirar e ter ideias de como se vestir também, e não simplesmente só para comprar a determinada peça. E aí, então, foram quase 4 anos de Estilo Exclusivo, e aí eu recebi esse convite para assumir, no início de 2014, a operação da marca Schutz,
Então, eu liderei a marca Schutz no e-commerce e fiz parte do projeto Omni, que estava colocando no ar toda a experiência de varejo omnicanal digital do Grupo Arezzo. Até 2018, de 2018 até então o início desse ano, eu trabalhei era gerente de todas as marcas no e-commerce na diretoria de transformação digital. E no início desse ano, então, a Grendene começou a acelerar muito a sua frente, seu projeto de transformação digital, e eu assumi, então, junto com um time sensacional, que hoje a gente está aí fazendo malabarismos e colocando uma loja no ar por mês, colocando, então, internalizando toda a operação de e-commerce e omnicanalidade da Grendene, através tanto do B2C quanto do B2B. Então, o que é um conteúdo para o e-commerce? Porque quando a gente fala em conteúdo, pode ser tanta coisa, né? Pode ser tanta coisa ou pode ser quase nada. Então, eu acho que é importante falar sobre isso, porque a gente olha para blog, a gente fala de descrição de produto, fotografia, vídeo, é texto para SEO, pode ser tanta coisa o conteúdo do e-commerce. E aí eu ainda enxergo um mercado que está dividido em quem enxerga o conteúdo para SEO, então recheia a loja de conteúdo, mas sempre pensando na questão da encontrabilidade e não em relação a entregar uma experiência diferente e mais completa para o consumidor, e quem usa o conteúdo separado da estratégia comercial, somente pelo branding. Então, ainda tem lá o blog separado dentro do e-commerce, ou tem um site separado com o conteúdo, ou não, só usa o Instagram para comunicar o conteúdo da marca e não leva isso para sua loja online. Mas aí eu volto um pouquinho, né, e acho importante falar que hoje, 72% dos e-commerces do país, eles também não apresentam as informações adequadas sobre os produtos que vendem. Então, acho que como a Natália da Carrano estava falando antes, acho que essa questão de conteúdo de produto, ela é extremamente importante, porque ela pode colocar por água abaixo todo aquele trabalho que tu fez para colocar um cliente para dentro da tua loja, do teu site. E aí, isso tudo acaba resultando numa experiência de compra que acaba sendo falha, né? Ela atrapalha a jornada de compra do cliente. Então, aquele cliente que entra, ele foi super, né, mobilizado, ele vai comprar, mas ele chega e não tem uma informação que para ele é extremamente relevante para que ele feche o negócio. E aí a gente ainda tem a chance, né, aquela pessoa que quer muito, não, eu quero muito comprar, eu acabo onerando a área de atendimento ao cliente para correr atrás da informação, para poder me dizer o que precisa. Então, tu não cria essa jornada de compra fluida, o que acaba fazendo com que ele desista de voltar para a loja. E pior, acaba não gerando credibilidade, né? Então, acho que esse é um ponto extremamente importante. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês o case da Lush. A Lush é uma marca de cosméticos britânica que tem uma experiência incrível de produto. Então, quando tu entra na loja da Lush, hoje, eles te convidam a conhecer o produto. Então, se é uma máscara facial, eles passam essa máscara facial em ti, tu tem toda uma experiência sensorial. Só que como trazer isso para dentro do e-commerce, do digital? Então, eu gosto muito desse exemplo, porque ele te coloca quase como numa experiência de dentro de uma loja, né? Então, tem um vídeo mostrando, passando essa máscara facial, o produto ali, facilmente comprável. Aí, eles mostram muitas informações de cliente, reviews, pessoas falando sobre aquele produto. Depois, eles mostram os ingredientes, imagens extremamente atrativas, né, contando um pouquinho sobre como ele é produzido, qual é a história por trás desse produto, e ainda fecha com um artigo relacionado, né, chamando as pessoas a conhecer e saber como introduzir na sua vida uma rotina de utilização de máscaras faciais e corporais. Então, voltando aqui para a apresentação, eu volto para falar um pouco do consumidor. Então, sai da página de produto, que seria o básico, bem feito, né? Que a gente pode ver que nosso mercado ainda está muito atrás e precisa trabalhar muito para melhorar isso. Mas a gente também sabe que o consumidor está em um novo contexto. Ele não quer mais comprar por comprar. Ele quer comprar a tua história, ele quer comprar o propósito, ele quer comprar o lifestyle.
ele quer comprar de marcas e plataformas que tenham uma história sincera, e esse é um ponto muito importante, tu tem que ser sincero, tu tem que realmente traduzir aquilo que a marca pensa, como que ela se posiciona, e a gente vai conseguir conquistar aqueles clientes que vão entender que aquilo é relevante para si e é adequado aos seus próprios valores. E eu gosto muito do conteúdo digital, porque através dele a gente consegue transmitir isso. Então, assim como a gente falou lá no início, acho que se foi essa época de ter uma área separada de conteúdo, né? Então, eu tenho blog, ou tenho site, ou só trabalho conteúdo no Instagram. Ele tem que estar na estratégia de comunicação como um todo, ele tem que permear todo o site, ele tem que estar na home, ele tem que estar na página de produto, ele tem que estar no carrinho, ele tem que ter recomendações relevantes para aquilo que tu está olhando dentro do site. No checkout, tu tem que apresentar um conteúdo relacionado àquele produto que ela comprou, porque isso tudo gira em torno da experiência com a tua loja e vai fazer tu ter um outro nível de relação com o cliente. E aí, a gente tem, ao mesmo tempo, um usuário que é bombardeado, né, por informações de todos os lados da jornada digital. A gente sabe, né? Vocês estão aí com seu celular, fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, estão na reunião do Teams, estão olhando o Instagram, estão olhando uma outra loja, estão com uma outra aba aberta, então está acontecendo muita coisa na jornada digital. E para atrair atenção e se tornar relevante, realmente aumentar a conversão, tu não adianta fazer só o básico, né? Então, por isso que eu pensei, poxa, mas 72% dos e-commerces não tem informação de produto ainda. Mas, cara, a gente não pode se nivelar por baixo, tu tem que se destacar. Não adianta mais fazer o básico, porque tem informação de todos os lados. Então, aqui eu trago uma ideia, assim, só de calendário comercial, que eu acho que esse é um pilar extremamente importante de uma loja online. Tem que ter um calendário comercial de conteúdo. Então, ele tem que contar histórias, tem que estar pensando todos os dias numa forma nova de engajar o teu cliente e contar aquela história ou fazer uma ação promocional que tenha uma consistência e uma coordenação entre toda a tua comunicação. Então, aqui é só um super exemplo, mas acho que esse é um ponto extremamente relevante que ainda pouca gente faz, né? Porque muitas vezes a gente sabe, a gente está lá pagando o incêndio do dia a dia, né? A venda de ontem, que precisa ser, a venda de hoje que precisa ser melhor que a de ontem. Então, o planejamento é extremamente importante para essa estratégia. E aí eu trago realmente exemplos, né, de ações de comunicação 360. O quão importante é tu usar toda a força de comunicação da marca em todos os canais possíveis para contar essa história, para engajar, para realmente gerar desejo. Então, a experiência do site, né? Entrei no site, eu tenho que ter a categoria, tem que estar destacado na home, tem que estar os produtos que eu estou comunicando, eles têm que estar lá em cima na ordenação do site. Realmente o site precisa transpirar aquilo que tu está se propondo a falar. Quantas vezes tu entrou no Instagram de uma marca, tu gostou de um determinado produto que foi postado, tu te engajou, e aí tu foi lá, procurou, entrou no site, e cadê aquele produto? Ele não está em destaque, o site não tem um banner falando daquilo, eu não consegui encontrar aquilo que estava no Instagram. Então, eu acho que esse é um ponto que parece muito básico, mas que precisa ser melhor explorado e, sem dúvida, traz muito mais consistência para uma comunicação e para uma busca por maior conversão. Então, a gente sabe que pode trabalhar com tudo isso, né? A experiência do site é as redes sociais, feed, stories, fazer toda uma questão de contagem regressiva, gerar essa necessidade, esse desejo no cliente. Então, e-mail marketing, SMS, push, né? Não tem o app, mas faço push de navegador, dependendo da relevância do projeto, da ação, se trabalha com mídia paga, tanto mídia de performance, trabalha com influencers. Então, isso tudo é que cria esse desejo e essa visibilidade da atuação. Então, aqui eu trago alguns exemplos que recentemente a gente fez na Grendene. Então, a Zaxi foi a nossa primeira loja do projeto lançada, que foi lançada em agosto. Logo na sequência, a gente lançou essa coleção com Harry Potter, que foi muito legal, porque tem toda uma história por trás dela. Então, essa coleção,
ela foi criada juntamente com os fãs de Harry Potter. Então, a marca foi lá, fez um workshop com esses fãs, entendeu o que esses fãs veem de relevante para ter no produto. E construiu a coleção. A gente aproveitou muito dentro do e-commerce, fez captação antecipada de leads que estavam interessados para saber em primeira mão a coleção, lançou ele à meia-noite, com toda uma história junto com a saga, né, do bruxinho, e foi tudo tão coordenado, deu tão certo, que a gente já está numa terceira reposição desse produto, e assim, é impressionante, a gente compra cada vez mais dele, e quando coloca no ar, em uma semana, ele esgota, assim. Então, é realmente, claro, obviamente que tu não vai ter sempre uma ação desse tamanho, mas essa consistência de tu estar comunicando em todos os lados e aproveitando e gerando esse interesse no cliente. E eu acho muito legal essa história, porque teve essa, vamos dizer, uma cocriação junto com o cliente, né? Aqui, eu trago para vocês também algo que vai ser lançado amanhã, em primeira mão, de Haider. Então, a Haider está lançando um novo produto, que é o Commuter. E o Commuter, o que ele é? Ele foi baseado num comportamento de pandemia. A marca percebeu que o cliente, ele mudou a forma dele se divertir, o lazer dele, agora ele está se conectando muito mais com a natureza, ele está indo fazer day trips, ele procura novas cachoeiras, ele está tendo uma nova relação com o mundo à volta e as atividades ao ar livre. Então, eles entenderam que isso poderia render uma coleção, e aí nos próximos dias vocês vão poder ver no site de Haider, em todas as redes sociais, a gente fazendo esse lançamento 360. E aí, assim, né, eu acho que muita gente sabe que isso precisa ser feito hoje, mas não consegue coordenar e planejar dessa forma. Então, como eu comentei lá atrás, eu acho que tem uma falta de cultura de planejamento. Então, tu precisa estar olhando minimamente de um mês para o outro e estar montando o calendário comercial do teu e-commerce, com histórias que sejam relevantes, muito, obviamente, que tu vai olhar para os teus KPIs, tu vai olhar para como foi o teu outro ano, né, grudadinho lá no Google Analytics, mas fazendo, porque realmente não tem como tu criar essa coordenação toda sem ter um planejamento. Tem um ponto bem importante, que são as restrições tecnológicas. A gente sabe que muitas vezes a gente acaba pirando, pensando em muitas coisas, e às vezes as plataformas, elas são mais engessadas. Então, é um ponto que tem que ou se investir mais nessas questões tecnológicas, ou saber driblar elas. A falta de investimento para produção de conteúdo, porque hoje as marcas, as plataformas, elas acabam reservando o dinheiro, as marcas para o branding, a plataforma para performance e a produção de conteúdo, porque tudo isso precisa de bastante conteúdo. Então, isso é muito relevante que se crie esse investimento. A falta de equipe, porque realmente muitas vezes tu tem uma restrição, e gestores que muitas vezes deixam essa estratégia de lado. Então, eu vou focar aqui na minha mídia de performance, no meu envio de e-mail marketing, na logística, no atendimento ao cliente, mas eu acabo não levando isso em consideração. E aí, em empresas grandes, né, eu acho que ainda existe mais uma barreira, que é o alinhamento entre marca e e-commerce em empresas que as estruturas ainda são separadas. Eu acredito que a pandemia, ela está acelerando muito essa junção, mas ainda existe, né? Então, eu acho que essa abordagem aqui, ela exige que marca e e-commerce estejam muito juntos nessa construção, né? A favor tanto do relacionamento com o cliente, quanto para a conversão. E aí, o que eu trago como fatores-chave de sucesso? Realmente, a gente precisa criar novos estímulos, para que o cliente sempre volte à loja. Todo mundo que é gestor de e-commerce, trabalha em e-commerce, sabe disso. A gente precisa estar criando novas histórias. E aí, muitas vezes, tu acaba indo pelo caminho do desconto ou da promoção, e isso só prejudica a tua margem. E aqui é uma ferramenta que te ajuda a valorizar, a criar conexão, a te tornar mais relevante para o teu cliente e melhorando a venda em preço cheio, né? Não atrapalhando e não impactando negativamente a tua margem.
Acho que tem uma atração de novos clientes também que se identifiquem com o teu conteúdo. Acho que tem um ponto muito importante que é ser consistente em todos os canais. Então, não adianta também tu fazer uma comunicação, mas o tom de voz é diferente. No Instagram tu fala de um jeito, no e-commerce tu fala de outro. A identidade visual não ser a mesma, e ela precisa ser. Esses canais, eles têm que estar com toda essa comunicação de uma forma coordenada. E também tem uma questão do entendimento de que essa estratégia, ela fortalece a relação com o consumidor. Ela não é só uma firula ou algo a mais, não, mas isso é branding. Não, isso é branding com foco em conversão. E eu acho que tem um ponto bem relevante, que é fazer com que a loja ela se torne menos dependente de mídias caras e inflacionadas pela concorrência de mercado. Os grandes, né, as grandes marcas, as grandes plataformas hoje são muito dependentes. E isso faz com que as marcas também criem uma nova forma que te torna menos dependente dessas mídias caras. E aí, para os pequenos, que não têm essa capacidade, não têm orçamento suficiente para estar brigando com os gigantes, para poder aparecer, é uma forma de criar essa conexão e não ter que colocar todo o seu dinheiro numa performance que não vai dar a visibilidade que a loja precisa. Então, gente, era isso que eu queria contar para vocês. Eu enxergo que isso é uma forma de vender mais e vender melhor. E aqui estão os meus contatos, o meu e-mail, o meu Instagram, Caro Galvão. E aí na primeira linha ali embaixo são todas as lojas que a Grendene já lançou desde agosto. Ontem lançamos o da Grendene Kids. E no Coming Soon, ali na segunda linha, a gente tem as próximas lojas aí que vão entrar até o final de fevereiro. Estamos todos a vapor aqui. E um agradecimento especial a essa grande equipe do Digital Commerce Grendene que está fazendo maravilhas aqui dentro da nossa área. Maravilha, Carol, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu quero chamar o especialista, já piscou aqui, você já viu aí de casa, o especialista convidado para fazer as perguntas é um entusiasta do mercado de e-commerce, marketplace, omnichannel, marketing digital, O2O, D2C e tudo mais que for relacionado ao universo da venda online. Direto do interior do Rio Grande do Sul, um palestrante recorrente do e-commerce Brasil, que é o Felipe Soares. Bem-vindo, Felipe. Muito obrigado pessoal pelo convite aí. Caro, parabéns, acho que está trazendo uma provocação super relevante, né? A gente direto escuta falar aí de e-commerce, de indicador, de conversão, de performance, naquela venda que nem tu falou do dia a dia, né? De matar um leão por dia. E realmente o nosso e-commerce aqui nacional ainda é uma coisa super nova, né? A gente está falando de 20 e poucos anos aí de operações. E acho que a gente precisa, né, quando sai da cadeira de gestor, que a gente sabe que é um desafio gigante de pilotar um e-commerce, mas senta na cadeira de consumidor, a gente percebe que existe uma grande lacuna aí realmente de conteúdo, de informação sobre o produto, fotografia, descrição, né? A gente, como usuário, aí percebe muito isso e acho que está trazendo uma provocação muito válida. A gente pode dizer que essa parte do storytelling, ele é uma conexão assim, entre aquela venda de performance, de botar dinheiro e ver se está vendendo, e o branding, que é uma estratégia mais de longo prazo. Faz sentido isso para ti? Com certeza, eu acho que, até por isso que eu comentei ali no final, que é um dos grandes desafios até de times, né, entre equipes, de estarmos conectados entre marca e e-commerce, porque eu acho que é o resultado disso, né. Eu acho que existe esse meio termo, acho que existe o branding, existe o longo prazo, existe a conversão, mas tem um meio do caminho aí que tem sido pouco explorado e que eu acho que tem um potencial enorme, porque tem tudo a ver com o momento do nosso consumidor agora, né? Perfeito, perfeito. E quando a gente fala, né, dessa estratégia de storytelling, que é sair, vamos dizer assim, desse dia a dia, né, de botei R$1, quando tirou de venda, aquela briga mesmo do budget que é super curto, né, e tu também falou que a gente tem, né, e a gente sabe que a grande audiência nossa aqui são dos PMEs. Como é que eu faço a gestão dessa estratégia de storytelling? Quais são os indicadores? São os mesmos? Tem outros indicadores? Tu tem como compartilhar um pouquinho com a gente sobre isso? Assim, como é que eu tenho certeza que isso está dando resultado? O que eu posso esperar? É no médio prazo? É no longo? É no curto? Muito legal essa pergunta, Felipe, porque realmente, assim, eu acho que inicialmente tu olha, tipo, tá, mas para onde que eu olho? Qual é o número? E sem dúvida, a gente
a conversão, ela é extremamente importante, ela vai sim, eu acho que é uma estratégia de médio prazo, falando de conversão, quando tu olha para o KPI de conversão, e a recorrência do acesso, né? O teu cliente, se ele entra uma vez por mês, a gente entende que um KPI de sucesso vai fazer com que ele entre toda semana, né? Então isso vai acabar de retorno. Exato, diminuir o tempo de retorno, maior recorrência desse cliente, porque vai mostrar que está dando certo aquela estratégia. Obviamente que os KPIs também do e-mail marketing, toda a estratégia de CRM também ajudam bastante, porque tu consegue traduzir muito do conteúdo ali também. Então eu acho que eu acompanharia muito isso. Conversão no médio prazo, recorrência de visitantes e os KPIs desses clientes, que a gente consegue olhar no mínimo detalhe, né, dentro do CRM, como é que está sendo esse comportamento dentro do site. Muito legal, quer dizer, a gente está falando que em vez de eu ficar orientado para métricas talvez aí de canal, né, de entender assim, o Google, etc e tal, talvez ter métricas mais orientadas ao meu usuário, entender o tempo que ele demora para retornar, o tempo de permanência, quer dizer, tentar trazer um engajamento maior, e isso talvez seja uma forma de mensurar o sucesso dessas estratégias, é isso, né? Exato, até porque eu acho que a performance ela pode estar muito a serviço do novo usuário. Depois que tu captou o usuário, trazer ele, né? Traz ele, trabalha a performance para trazer, mas usa o CRM e o conteúdo e o storytelling para manter ele. Não tem por que tu gastar dinheiro na performance com quem tu já trouxe para dentro, né? Então, eu acho que esse é um viés importante aí para a sustentabilidade do negócio, né? Muito legal. E uma coisa, acho que muito bacana que tu trouxe, e serve como reflexão para todo mundo que está acompanhando a gente tem no cenário do e-commerce um ambiente muito competitivo, né? A comparação do preço é muito fácil, né? Você vai no Google, vai em comparador, compara muito rápido o preço. E essa estratégia que tu está trazendo para a gente é super bacana, porque a gente foge um pouco disso, né? Eu não passo a ser só mais um canal vendendo o mesmo produto, daqui a pouco uma informação super pobre, né? Super simples sobre aquele produto, mas talvez me posicionando como uma marca que tem muito conteúdo, tem muita história para contar, e aí consigo talvez fugir um pouco dessa seara da competitividade por preço, né? Acho que isso principal kick win aí que você trouxe, muito legal, parabéns pelo conteúdo, acho que super atual, né, porque a gente está saindo aí num processo de construir o e-commerce, mas como é que eu evoluo isso, né, como é que eu me destaco nesse cenário, não seja só mais uma operação aí brigando por preço, acho muito bacana. Tem mais alguma dica final que tu acha legal passar para aquele PME daqui a pouco, que como é que eu faço para fazer o storytelling com uma verba reduzida no meu dia a dia aqui? Acho que rede social é um grande pilar dessa estratégia. Tem mais alguma coisa que você quer passar para a gente? Eu acho que tu tem que entender, tem que ouvir o teu cliente, entender qual é o comportamento dele, para ele, o que mais faz diferença, né? Então, assim como a Lush ali, que eu mostrei como exemplo, a Lush sabe que tem um diferencial o produto dela, né? Então ela pega, investe num vídeo muito legal que a pessoa consegue se sentir como se ela estivesse tocando naquele produto. Então eu acho que depende muito do teu segmento. Tu tem que entender o que é mais relevante para a conversão do teu cliente e aí focar em investir nisso. Mas realmente, as redes sociais, essa conexão, mas eu acho que o ponto que é gerar histórias o tempo todo, né? Criar sempre alguma coisa, porque tu não precisa de muito dinheiro para isso. É claro que tu vai ter que ter uma fotografia, mas aí realmente, assim, aonde investir, busca entender o que mais faz diferença para o teu cliente, mas criar as histórias é de graça, né? É uma questão de planejamento mesmo. Muito legal, excelente conteúdo, obrigado mais uma vez pela tua participação, foi um grande prazer. Obrigada, Felipe. Estamos à disposição aí. Perfeito, obrigada. Maravilha, obrigado pessoal, obrigado Carol, obrigado Felipe, boa tarde para vocês, sempre um conteúdo muito rico, muito importante para todo mundo que está acompanhando aqui a nossa conferência hoje. Muito obrigado, viu? Boa tarde para vocês.